Agora foi. Bom, então bora lá. Pessoal, esse exercício aqui, na verdade, é o exercício 2 da nossa lista, só que a gente não está resolvendo o exercício 2. Uma coisa bem importante deixar claro aqui. Por quê? O exercício 2 é uma coluna de alumínio de comprimento L, tá aqui o comprimento L, e seção transversal retangular. Então tá aqui, retangular, a seção transversal dele a gente consegue ver aqui em cima. Suporta uma carga centrada em A. Então a carga está bem no centro aqui da figura, lá no ponto A. Duas placas lisas e de lados arredondados impedem a extremidade A de se mover em um dos planos verticais de simetria. Então olha aqui. Aqui em cima tem essas plaquinhas que ela impedem a barra de se movimentar na direção Y. Tá? Então ela está travando a barra nessa direçãozinha aqui. Tá. Mas permite que ela se mova no outro plano. Então, ela impede que o pilar se mova nessa direção. Mas o que acontece? Nessa direção aqui, na direção do eixo Z, ela está totalmente livre. Não tem ninguém segurando. Tá? Mas permite que ela se mova no outro plano. Eu já li isso. Adotando A igual a 15 cm, B igual a 40, L igual a 200 cm e módulo elasticidade 70 GPa, determine a carga que irá gerar a flambagem do pilar. Bom, primeira coisa, nós não queremos saber a flambagem, nós queremos fazer uma coisinha antes disso. Nós queremos saber a esbeltez desse pilar. Tá? Então aqui eu tenho lá no ponto A esse pilar apoiado numa direção, e aqui em B ele é engastado, ele é travado, ó, ele está concretado aqui embaixo, então ele é bem rígido a ligação. O que acontece? Esse pilar ele pode flambar de duas maneiras. Tá? Eu vou ter que olhar esse pilar nessa direção, olhando ele na direção do eixo Y, e eu vou ter que olhar esse pilar também olhando ele na direção do eixo Z. Por quê? Na direção do eixo, na direção de Y, ele pode flambar assim. Ele está travado em cima e engastado embaixo. Vai flambar assim. Na outra posição, ele está engastado embaixo e solto em cima. Então ele pode flambar indo para o lado. Como assim? Vamos entender aqui o nosso problema. A gente vai analisar então a esbeltez desse pilar em torno dos dois eixos. Então a gente vai analisar a possibilidade de flambar primeiro em torno do eixo Y. Então aqui seria o giro ou a flambagem em torno do eixo Y. Tá? Então, giro em torno do eixo Y. Está aqui o eixo Y, perfeitinho. Então, o que acontece? Pessoal, é como se a gente pegasse, se você colocasse a tua mão em cima do eixo Y e você tentasse girar ele. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o Bob, vamos pensar que essa linhazinha aqui é o eixo Y. É como se eu segurasse nesse eixo e girasse minha mão. É como se eu tivesse essa possibilidade de flambagem. Então, se o meu eixo Y está aqui e eu giro ele, você concorda que o pilar está indo no eixo perpendicular a ele? Olha, meu eixo Y está aqui. Vou até colocar a régua. Coloquei a régua aqui em cima. Eu vou girar ele em torno do Y. Você concorda que o pilar está se deformando vindo para trás, perpendicular a esse eixo que eu estou analisando. Então tá aqui, ó. A flambagem é no sentido contrário. Ou seja, primeira coisa, giro em torno do Y seria um deslocamento. Opa! Na direção Z. Beleza. Pessoal, então o que vai acontecer?
eu vou analisar o quanto esse pilar é ou não é suscetível a esse tipo de flambagem em torno do eixo Y. Para eu analisar ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e analisar olhando na direção do eixo Y. Se eu olhar na direção do eixo Y, o que eu vou ter? Eu vou ter isso daqui. Primeiro, eu vou ter o eixo Z e eu vou ter o eixo X, que nesse caso o eixo X está orientado para baixo. Então, lembra lá, sempre analisando as duas direções. E se eu estiver olhando agora em relação ao eixo X, o que eu tenho? Eu tenho isso daqui, ó. Um pilar, e eu estou olhando, na verdade, a largura B dele. B. Se eu fizer um corte nesse pilar, um cortinho nele, tá aqui, a gente vai ter isso daqui. O desenho ficou tão feio que o programa nem reconheceu. Então tá. Então, olhando agora na direção Y, eu tenho aqui a distância B e aqui a distância A. E aqui estão os eixos Y, agora fazendo o corte. Y e o eixo Z. Perfeito. Então eu tenho isso daqui e eu estou analisando agora a possibilidade do pilar flambar na direção do eixo Z. Ou seja, ele vai estar girando em torno do eixo Y. Para ele estar girando em torno do eixo Y, eu olho ele na direção do Y. E lá em cima vai estar a carga aplicada. Carga P. E essa nossa estruturazinha tem um comprimento L. Bom, então a primeira coisa muito importante, pessoal, é a gente entender que a gente precisa analisar as duas direções. E eu já vou mostrar para vocês o porquê. Legal. Está aqui calculado, então aqui é o corte e ali do ladinho a elevação. Perfeito. Pessoal, se eu olhar aqui da direção Y, olhando em Y, a parte da base desse pilar é o que a gente chama de engastamento. Lembra que isso aqui é um blocão de concreto e esse pilar está travado nesse bloco de concreto. Ele pode ter três opções. Ou ele pode estar simplesmente apoiado, ele pode estar livre, ou ele pode estar bem travado, que é o engastamento. Tá? Então, nesse caso, eu tenho o pilar bem travado lá embaixo. Ele está engastado. Então, eu vou pegar e vou representar isso daqui, o apoio de engastamento. O apoio de engastamento, a gente viu que é dessa forma. Esse daqui é o apoio que simula o engastamento. Pessoal, agora, olhando na direção Y, se esse pilar tentar se movimentar na direção Z, tem alguma restrição aqui em cima que segure esse pilar a se movimentar na restrição Z? Perfeito. Olha, aqui em cima, na direção do eixo Z, ele está totalmente livre. Não tem ninguém segurando. Então, o nosso pilar é isso daqui. Engastado na parte de baixo e livre lá em cima. Então, se a gente for pensar nesse pilar, naquele nosso cálculo esquemático, a gente tem isso daqui. Pilarzinho livre. O engastamento aqui embaixo. E a carga lá em cima aplicada. Carga P aqui em cima. E lembrando que o eixo que eu estou olhando agora é esse daqui. X e Z. Bom, perfeito. Pessoal, para essa condição aqui, que eu tenho livre em cima e engaste embaixo, quanto vale o que para essa condição?
Perfeito, Paula. Boa, Raíssa. Exatamente. Pessoal, se a gente for aqui, a gente vai ver que para essa condição de engastamento livre, tá aqui, ó. Eu tenho um engaste e tá livre lá em cima. Então eu tenho um K igual a 2. Então nesse caso, K igual a 2. Legal. Só para a gente lembrar, o que a gente está calculando? A gente está calculando a SBOTs. Então, SBOTs, aqui eu vou chamar de lambda. Só que a gente está calculando a SBOTs para ele girar em torno do eixo Y. Se ele gira em torno do eixo Y, ele se desloca na direção do eixo Z. Então, é o meu lambda em relação ao eixo Y. Vai ser o comprimento de flambagem em Y, divididos pelo raio de giração em torno do eixo Y também. Então vamos calcular o que a gente precisa. Primeira coisa que a gente precisa, comprimento de flambagem. Vamos lá. Vou pegar aqui, comprimento de flambagem. Como é o comprimento de flambagem? O comprimento de flambagem é igual ao K vezes o comprimento real. A gente já viu que o K depende dos apoios da estrutura e para essa condição a gente vai ter um K igual a 2. Qual é o comprimento real desse pilar? centímetros. Ou, mesma coisa do que 2 metros. Tá? A gente sempre entra nas fórmulas com unidades internacionais. Então, 2 metros. Quatro metros. Perfeito. Então, na verdade, esse pilar de 2 metros aqui, engastado e solto lá em cima, ele tem um comportamento similar a um pilar de 4 metros. Tá? Então, na verdade, por mais que ele tenha 2, o comportamento dele é proporcional ao pilar de 4 metros. Outra coisinha que a gente precisa... Ui, que susto! Oi! Esse 4... Isso. A gente está falando do comprimento dele, do comprimento do pilar. Como se fosse um pé direito, por exemplo. Por nada. E agora vamos para o raio de giração. Raio de giração. Perfeito. O raio de giração é dado I igual raiz de inércia em relação ao eixo Y divididos pela área. Isso aqui foi a fórmula que a gente viu aqui na aula. Bom, beleza. Então, o que a gente precisa? A gente precisa saber a inércia da figura e a gente precisa saber a área dela. Bom, a gente ainda não viu a formulação da área. Perdão, a formulação da inércia. Mas para a área, sim. Então, vamos calcular o que a gente sabe por enquanto. A área da seção transversal. Ih, quero você não. A área da seção transversal vai ser o quê? Vai ser B vezes A. B vezes A. O enunciado falou para a gente que o B vale 40 centímetros e que o A vale 15 centímetros. Então, 0,4 vezes 0,15. 0,4 vezes 0,15. Isso daqui vai dar
Só confirme para mim, fazendo um favor. Isso? Beleza. Então tá aqui. Então eu tenho uma área de 0,06 metros quadrados. E o que a gente precisa calcular agora? A gente precisa calcular a inércia. Pessoal, a inércia ela vai depender muito da forma que é a tua seção transversal. Se é uma forma retangular, se é um triângulo, se é uma forma circular, tá? Então isso depende muito. Para uma seção retangular ou quadrada, a fórmula da inércia vai ser essa daqui. Base vezes altura ao cubo divididos por 12. Isso daqui são dimensões da seção transversal, tá? Então, o que é a base? Primeiro, a base, vou até escrever aqui decentemente, é a dimensão paralela ao eixo analisado. E o que é altura? A altura é a dimensão perpendicular ao eixo analisado. Tá? Só tomar um cuidado que isso é sempre em relação à seção transversal. Enquanto vocês copiam, só vou resolver meu toque aqui. Peraí. Opa. Aí. Beleza. Toque resolvido. Então vamos lá. Vamos calcular a inércia então para essa nossa figurinha aqui, para esse nosso pilar. Raíssa, ela se divide por 12 devido à formulação dela. Tá? Então, isso daqui é uma fórmula pronta que ela sempre vai funcionar para seções retangulares. Então, essa fórmula aqui é sempre válida para uma seção retangular. Se tiver uma seção circular, é outra. O porquê do 12, ela vem da formulação. Então, se você formular a equação da inércia, esse 12 ele começa a aparecer. Só que para você entender de onde vem esse 12, precisa utilizar um pouquinho de integral, precisa entender o conceito de inércia. Então, volta muito numa disciplina chamada estática, que infelizmente a gente não tem na arquitetura. O que a gente faz na arquitetura? A gente pega essas formulações prontas. Se por acaso você precisar de outra inércia, outra seção, alguma coisa, se você der um Google, você vai achar diversos. Por exemplo, aqui, ó, primeiro que eu pegar, olha, seção quadrada, B igual ao cubo sobre 12, tá? Seção circular, πr a quarta sobre 4. Então, cada formato de seção vai ter uma formulação específica para sua inércia, beleza? Esse 12, por enquanto, é uma regra da equação. A equação pede que se divide por 12. Sempre vai ser 12 para a seção retangular, tá bom? Nada que isso. Então vamos calcular a inércia em torno do eixo Y para a nossa figura. Bom, inércia é base vezes altura ao cubo sobre 12. Lembrando que a base é a dimensão paralela ao eixo analisado. Pessoal, se nós estamos analisando o eixo Y, qual é a dimensão paralela ao eixo Y? A ou B?
Aqui, Raíssa, toma cuidado lá, ó. Aqui está o eixo Y e o A está aqui, ó, paralelo ao eixo Y, tá? Thaisa também aqui, ó. Reparem que aqui, ó, aqui está o eixo Y e a dimensão paralela é essa daqui. O B está perpendicular ao eixo Y. Então, tome um cuidadinho com isso. Então, a base vai ser A e a altura vai ser B. A vezes B ao cubo sobre 12. A vezes B ao cubo sobre 12. Vai ser igual ao quê? O exercício falou pra gente que vai ser 0,15. O B, 0,4 ao cubo sobre 12. Quanto dá isso daqui, pessoal? Façam a conta. Principalmente para a gente começar a pegar sensibilidade em relação à calculadora. Manuela só deu uma olhadinha se deve ter errado algum pontinho aí na conta. Pessoal, tá certinho. 0,008. É essa a resposta, sem problema nenhum. Mas como ficaria isso em notação científica? Tá? Aqui, ó. Só vou mostrar aqui para vocês. Então, a resposta de vocês está certa. Professor, por que você não deixa a resposta assim para de encher o saco? Pessoal, porque vai chegar em alguns casos que vocês vão ter tipo 20 zeros. Então isso pode complicar. Então eu vou pegar o número que é relevante. Então o número relevante aqui é 8, tá? É um algarismo significativo, 8. E eu vou colocar isso aqui vezes 10 alguma coisa. A quanto? Toda vez que eu andar para a direita, eu coloco o número negativo aqui. Então 1, 2, 3, 4. 10 a menos 4. Beleza. Pessoal, quem sabe me dizer qual é a unidade de inércia? O que vocês acham? Olha lá, a gente está pegando base, que é em metro, a gente está pegando a altura, que também é em metro. Metro, só que aqui é o metro ao cubo. Então o que a gente tem? Metro vezes metro ao cubo. A gente tem metro à quarta, tá? Então a gente tem 4 vezes metro. Então a unidade de inércia sempre será metros à quarta, tá? Beleza. Agora a gente já consegue calcular o raio de giração. Lembrando que o raio de giração I em relação a Y vai ser a raiz de inércia em relação a eixo Y dividido pela área. Isso daqui vai ser igual a raiz de inércia 8 vezes 10 a menos 4 divididos pela área 0,06. Pode sim. Nesse caso eu deixei o 0,06 porque ele era bem pequenininho, tá? Então aqui a gente praticou os dois.
mas você pode deixar o 6 vezes 10 a menos 2. Na verdade, foi meio incoerente o que eu fiz. Você está certo. Tá? O certo seria deixar os dois em notação científica. Mas como são iguais, só para a gente ver que tem essa diferença e dá para trabalhar dessa forma diferente, vou acabar mantendo. Mas você tem razão no que você falou. Beleza? Pessoal, como fazer essa conta? Faz 8 vezes 10 a menos 4, dividido por 0,06 e aperta igual. E depois aperta a raiz da resposta. Deixa eu pegar minha calculadorazinha aqui, mas enquanto isso vou fazendo. Chegaram na resposta? (1,15 vezes 10 a menos 2? Gostei da confiança, Raíssa. Um pontinho de interrogação depois. Não sei, vou colocar aqui, vamos ver se mais alguém fala alguma coisa. 1,15 vezes 10 a menos 2. Tá? A unidade de raio de giração é metro. Eita, cada um chegou a um coeficiente diferente aqui. Vamos ver? 8 vezes 10 a menos 4, 8 exp menos 4, 8 vezes 10 menos 4, divididos por 0,06. Igual. Vou ter uma resposta ali. Tiro a raiz dessa resposta. E eu tenho aqui 1,15 vezes 10 a menos 1. Tá? Então aqui é menos 1 mesmo. Opa! Já tenho o comprimento de flambagem. Já tenho o raio de giração. Agora eu posso calcular as BOTs em torno do eixo Y. As BOTs. Então, as BOTs em torno do eixo Y vai ser igual ao comprimento de flambagem em torno do eixo Y, divididos pelo raio de giração em torno do eixo Y. Comprimento de flambagem, a gente calculou. Paula, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Qual que é a unidade de inércia, Paula? Metro a quarta. Perfeito. Divididos por... Qual que é a unidade de área? Metro quadrado. Perfeito. Só não esquece que isso daqui é uma raiz, tá? Então, raiz aqui. Ok? Metro quadrado. Metro a quarta dividido por metro quadrado dá metro ao quadrado. Quando eu tiro a raiz, ele acaba virando metro. Beleza? É normal, fique sussa. Comprimento de flambagem, a gente já tinha calculado no comecinho que o pilar tinha um comportamento de um pilar de 4 metros. Comprimento de flambagem, a gente acabou de calcular aqui que vale 0,115, ou 1,15 vezes 10 menos 1. Portanto, 4 divididos por 1,15 vezes 10 menos 1, vamos chegar a um valor de 3,47 vezes 10 a 1, perfeito? Ou 34,7, concordo? Então, 3,47 vezes 10 a 1 é a mesma coisa
que 34,7. Pessoal, qual é a unidade aqui? Eu estou dividindo o comprimento de flambagem, que é em metros, para o raio de giração, que também é em metro. Então, eu estou dividindo metro por metro. Na verdade, não tem a unidade. Tá? Isso daqui é um valor fixo. É 34,7, isso é um valor fixo. E aí, pessoal? Esse pilar, não entendeu porque é o 34,7? Raíssa, vamos lá. Vou pegar 4 divididos por 1,15 exponencial a menos 1. Tá aqui. O resultado que você chegou foi esse daqui, ó. 3,47 vezes 10 a 1. Para a gente tirar esse 10 a 1, como é 1 só, é mais fácil tirar ele fora. Como que eu faço? Se eu vou diminuir aqui, eu tenho que aumentar aqui. Então, se eu quero apagar isso daqui e transformar isso daqui em zero, eu pego essa vírgula e ando para a direita. Por isso, 34,7. Entendeu agora? Ah, beleza. Pessoal, e aí? Esse pilar é muito esbelto, é pouco esbelto, é extremamente esbelto? Como que tá? Pode falar. Tô, aham. Isso. Quando você for fazer na calculadora, você não coloca vezes 10 elevado. Você transforma isso daqui num número só. Você pode fazer o vezes 10 elevado, só que ela pode dar muito erro, tá? Exatamente. Por quê? O que acontece? Se você fizer essa continha aqui, 4 divididos por 1,15 vezes 10 elevado a menos 1. Foi isso daqui que você fez? Tá. Então provavelmente foi muito parecido com isso. A hora que você faz essa continha na calculadora, na verdade, o que você está fazendo? Você está pegando 4 dividindo por 1,15 e pegando esse resultado e multiplicando por 10 a menos 1. Tá? Então, por causa disso, você sempre tem que utilizar o XP, porque a hora que você utiliza o XP, você transforma tudo isso daqui em um número só. Se você utiliza o vezes 10 elevado a menos 1, é como se isso fosse um número e isso daqui fosse outro para a calculadora. Beleza? Por nada. Gabriela, eu concordo, tá? Nesse caso, fazer 4 divididos por 0,115 eu também acho que é muito mais fácil do que fazer 4 divididos por 1,15 vezes 10 menos 1, tá? A questão é a gente vir treinando para a hora que a gente chegar lá em valores com exponenciais muito altos. Vocês vão ver no enunciado, por exemplo, que a gente tem coisas de gigapascal. Então, às vezes é um pouquinho mais fácil. Então, olha lá, pessoal. Cheguei no valor. E aqui, agora eu classifico, tá? Eu cheguei no valor de esbeltesco, o nosso pilar tem 34,7. 34,7, então ele é menor do que 40, então eu estou classificando esse pilar como pilar curto em torno do eixo Y. Significa que esse pilar tem uma pequena ou uma baixíssima probabilidade de flambar em torno do eixo Y, tá? E aí, acabou o exercício? Não, por quê? Quando eu tenho uma régua, a régua pode flambar nessa direção, mas ela pode flambar na outra também. Eu preciso sempre analisar as duas direções, tá? Então agora a gente fez uma análise por eixo Y. Vamos pegar esse exemplozinho agora e vamos fazer uma análise para o outro eixo.
giro em torno do eixo Z. Cadê? Aqui. Mas agora a gente já tem algumas coisinhas definidas, agora vai ser um pouquinho mais rápido. Giro em torno do eixo Z. Seria como se ao começar a flambar, a estrutura se deslocasse ou gerasse aquela barriga da flambagem na direção desse eixo aqui, na direção do eixo Y. Então isso daqui é um deslocamento na direção de Y. Perfeito. Quando vocês copiam, só vou cuidar do meu toque aqui. Tá aqui. Tá aqui também. Então, perfeito. Então, pessoal, agora eu vou analisar a possibilidade desse pilar flambar em torno do eixo Z, tá? Nessa menor direçãozinha dele. Gabriela, é o primeiro exercício. Talvez ele assuste um pouquinho, por ele ser um pouquinho longo, ter tudo isso. Mas uma coisa que eu acho muito bom é, por exemplo, terminar o exercício, dá uma olhada geral nele e faz um esqueminha, faz um processo do que você precisa calcular. Coloca lá, calcular para ambos os eixos. Calcula comprimento de flambagem, raio de giração, inércia e tudo mais. Mas eu concordo, às vezes no comecinho ele assusta um pouco mesmo. Vamos lá, na direção do eixo Y. Pessoal, se ele vai deslocar em relação a essa direção Y, eu vou olhar ele agora na direção do eixo Z. Tá? Eu estou olhando ele agora daqui. Esse símbolo de olhar eu acho um símbolo muito estranho. Mas tá lá, eu estou olhando ele para cá. A hora que eu estou olhando ele para cá, eu tenho isso daqui. Eu tenho o eixo Y e o eixo X. Pessoal, vocês me dão um segundinho só, bem rapidão, que eu tô com o interfone. Bora. Então tá. Então agora a gente tá olhando na direção do eixo Z. Bom, se eu tô olhando nessa direção, eu tô vendo essa espessura aqui, a mais pequenininha, a mais fininha. Então eu tenho essa consideração aqui. E essa dimensão é a dimensão que a gente tá chamando de A. Eu falei B antes, né? É A. Beleza? Fazendo um corte nesse desenho. Vou pegar aqui, vou fazer um corte. E eu vou ter isso daqui. Tá aqui. Tá. Então, fazendo o corte, vai estar o eixo Y para cá. Eixo Y nessa direção. E o eixo Z olhando aqui para baixo. É uma linha reta e 3 minhoquinhas. Um dia eu consigo fazer. Beleza. Então tá aqui. Paralelo ao eixo Y, tá aqui o A. Essa dimensão aqui é o A. Essa dimensão aqui é o B. Então vamos lá. Pessoal, nos dois casos, o que a gente tem? A gente tem aqui embaixo, ele está travado no bloco de concreto. Tanto nessa direção quanto na outra. Então aqui embaixo, a gente tem essa situação. Engaste,
porque ele está bem travadinho ali, ele não consegue girar nesse ponto. Pessoal, lá no ponto B, no ponto A, lá em cima, essa estrutura consegue ir para o lado? O Shift abre a caixa de seleção, Raíssa. Não deu boa. Então, olha lá. Na direção Y, eu tenho essas barrinhas aqui que travam. Mas o que essas barrinhas fazem? Elas só travam para o pilar não ir para o lado. Ela não segura o pilar rígido nesse ponto. É simplesmente um travamento. Como é um travamento, a gente considera como se fosse um apoiozinho aqui nesse ponto, só para a estrutura não ir para o lado. Beleza? E seguimos com a carga aplicada aqui. Então está aqui o comprimento real do pilar. A gente está olhando a seçãozinha A, que é menor, a carga aplicada. Aqui embaixo, nessa direção, a gente tem um bloco de concreto bem rígido, que trava o pilar, então eu chamo isso de engastamento. E lá em cima só tem um ponto de travamento, então simplesmente tem um apoio ali em cima. E vamos seguir agora exatamente com o mesmo cálculo. A gente está querendo descobrir a esbelteza agora em torno do eixo Z. A esbelteza em Z vai ser o comprimento de flambagem em torno de Z, dividido pelo raio de giração em torno de Z. Vamos lá. Esquematicamente, então, aquele nosso pilar em torno de Z é isso daqui. É o eixo dele. Um engastezinho aqui embaixo. Um apoio lá em cima. E para essa condição aqui, quanto vale o K? Não, Paula. Não. Pessoal, lembra lá. O que acontece? A gente tem, na nossa condição normal, eu mostrei para vocês 3 casos. Eu tenho um caso, apoio e apoio, K igual a 1. Eu tenho engaste e engaste, eu tenho K igual a 0,5. Por quê? Isso daqui está bem livre para trabalhar o comprimento inteiro. Isso daqui está bem travado e só trabalha metade do comprimento. No caso que eu tenho um apoio lá em cima e o engaste embaixo, o que acontece? Eu tenho que ter um K que é o meio termo entre esses dois. Então, se a gente voltar lá na nossa figurinha, a gente tem um K que é o meio termo entre os dois, 0,75, ou o tabelado, na verdade, é 0,7, mas a lógica traria ao 0,75. A gente usa K igual a 0,7, perfeito? Então, nesse caso, que é o intermediário entre o apoio, duplo apoio e o duplo engaste, a gente vai usar um K igual a 0,7. Portanto, o nosso comprimento de flambagem, vai ser um K vezes o L real. Esse K, 0,7. E o comprimento real, a gente já viu que o enunciado deu para a gente, que vale 2 metros. Portanto, o comprimento de flambagem vale 1,4 metros. Beleza? Vamos lá para o raio de giração, então. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vai me avisando aí. Raio de giração. Lembrando que o raio de giração, estou calculando em torno do eixo Z, vai ser igual a inércia em torno do Z, dividido pela área. A área não interessa em torno do eixo. A área é área em relação a qualquer uma deles.
Vamos lembrar lá. Vou pegar aqui. Vou pegar isso daqui, vou copiar só para a gente lembrar lá embaixo. Beleza. Então tá. Então só para a gente lembrar, a área é 0,06 metros e a inércia é calculada como sendo base vezes altura ao cubo sobre 12. Lembrando que a base é a dimensão paralela ao eixo analisado. Então, se a gente está calculando a inércia em torno do eixo Z, qual é a dimensão paralela ao eixo Z? Vamos voltar aqui na nossa figurinha e vamos ver aqui. Qual que é paralelo ao Z? A ou B? Perfeito, pessoal. Está aqui o nosso eixo Z e o B é o paralelo agora nesse caso. Então vai ser B vezes A ao cubo sobre 12. B vezes A ao cubo sobre 12. Base, o exercício falou pra gente. Aqui, ó, a base 40 centímetros, 0,4 vezes a altura de 0,15 ao cubo sobre 12. Isso daqui vai dar 1,12 vezes 10 menos 4. 1,12 vezes 10 a menos 4 metros a quarta. Perfeito. Então a gente já tem a área e já temos a inércia. Podemos calcular o raio de giração. Lembrando que o raio de giração é a raiz da inércia em relação a Z, dividido pela área. Inércia em relação a Z. Acabamos de calcular 1,12 vezes 10 a menos 4. Divididos pela área, 0,06. Portanto, teremos o raio de giração igual a Boa, obrigado. Queria ver se vocês estavam prestando atenção. Mentira. É. Quatro vírgula três vezes 10 menos 8. Metros. Beleza. Temos comprimento de flambagem, temos raio de giração. Agora, só terminar aqui calculando a SBOTs. E essa SBOTs vai ser quanto? Vai ser dado por lambda na direção agora em torno do eixo Z, comprimento de flambagem em torno do eixo Z, dividido pelo raio de giração em torno de Z. Comprimento de flambagem, a gente viu que vale 1,4. E a raio de giração, 4,3 vezes 10 a menos 2.
Com isso, chegaremos a um valor de 32,55. Obrigado, Juliano. Mais alguém, pessoal? Conseguiu, só pra gente confirmar? Perfeito. Então, pessoal, com isso daqui, a gente classifica que o pilar também é curto em torno do eixo Z. Não? Vamos ver. Tá, mas vocês chegaram em algo muito próximo, certo? Tá dentro, tá? Então, essa diferencinha aqui é aceitável, não tem problema nenhum. É muito processo de arredondamento. Então, tá válido aqui. Ah, não! Calma aí. Desculpa. Isso daqui é o raio de giração, tá? Isso daqui é um 4. É esse 4 aqui, ó. Desculpa. A letra é feia mesmo. Então, olha, pessoal, existe uma baixíssima possibilidade de flambagem desse pilar, tanto em torno do eixo Y quanto em torno do eixo Z. Por quê? Nos dois casos, a esbeltez do pilar é menor. Vamos imaginar que vai acontecer a flambagem. Aconteceu a flambagem nesse pilar. Apesar da possibilidade ser pequena, aconteceu. Tá? Essa flambagem vai acontecer com o pilar girando em torno do eixo Y ou em torno do eixo Z? O que vocês acham? Se ele tiver que flambar, vai flambar em torno de Y ou em torno de Z? E por quê? Pessoal, lembra que a esbeltez, ele diz pra gente a suscetibilidade do pilar flambar. Então, quanto maior for a esbeltez, mais suscetível ele é. Como em torno do eixo Y deu um valor de esbeltez maior do que em torno do eixo Z, significa que, se por acaso esse pilar vier a ter problema de flambagem algum dia, essa flambagem vai ocorrer em torno do eixo Y. Tá? Então, o eixo Y tem maior esbeltez. Tá? Então, maior esbeltez, mais suscetível ele é à flambagem. Beleza?